Maria sempre soube que a vida não era justa. Mas tem dias que a injustiça bate na sua porta com tanta força que você nem tem tempo de se preparar. O de Maria chegou quando ela tinha apenas 20 anos. Foi o dia que ela descobriu que tinha sido vendida. Sim, vendida. Como se fosse uma coisa, não uma pessoa. E o pior, ela foi entregue para um homem que nunca tinha visto na vida. Um português rico, poderoso, dono de terras. Um homem 20 anos mais velho que ela. Tudo que ela tinha no mundo cabia num saco plástico velho. 2 mudas de roupa, uma escova de cabelo quebrada e a foto da sua mãe. A única coisa que ainda a ligava a quem ela era antes. Mas espera. Deixa a gente voltar um pouco. Porque para entender como ela chegou ali, você precisa saber de onde ela veio. Maria cresceu no interior do Rio de Janeiro, numa comunidade pequena onde todo mundo se conhecia. A mãe dela era parteira e benzedeira. Todo mundo respeitava ela. O pai bebia demais e jogava ainda mais. Quando a mãe morreu, Maria tinha 15 anos. E foi como se a luz da casa dela tivesse apagado de vez. O pai piorou. As dívidas cresceram. E quando ele morreu 5 anos depois, tudo que ele deixou foi um monte de papel assinado prometendo dinheiro que eles não tinham. Foi aí que o tio apareceu, o irmão dele. Tio Marcos sempre foi do tipo de homem que você evita olhar nos olhos. Aquele tipo que sorri, mas o sorriso nunca chega até os olhos, sabe? Ele disse para Maria que ia cuidar dela, que ela não precisava se preocupar com as dívidas do pai. Ela acreditou. Que idiota ela foi. 3 semanas depois, ele entrou no quarto dela no meio da noite. Acendeu a luz e disse: "Arruma suas coisas. Amanhã cedo a gente sai." "Sair para onde, tio?" Ele não olhou para ela quando respondeu: "Você vai morar com um homem, um português rico, dono de fazenda lá no interior de São Paulo. As dívidas do seu pai. Ele concordou em perdoar tudo. Em troca, você fica com ele." O sangue dela gelou. Como assim fico com ele? Foi aí que ele finalmente olhou para ela, e ela viu vergonha, mas não o suficiente para mudar de ideia. "Você vai ser a esposa dele, Maria. Ele assinou os papéis. Tá tudo legal. É o melhor para você. Pelo menos você vai ter um teto, comida." "Eu não quero." Ele suspirou, cansado. "Não é sobre o que você quer, menina. Já tá decidido. Se você não for, ele toma a casa da sua tia, o terreno, tudo. Vocês vão ficar na rua. É isso que você quer?" Maria passou aquela noite em branco, chorando em silêncio, pensando em fugir. Mas para onde? Ela não tinha ninguém, nenhum lugar para ir, nenhum dinheiro. E tinha a tia, a irmã da mãe dela, a única pessoa que ainda restava da família. Ela era doente, mal conseguia trabalhar. Se Maria fugisse, ela perderia tudo. Então, quando o sol nasceu no dia seguinte, ela arrumou as coisas. 2 mudas de roupa, uma escova quebrada, a foto da mãe, e saiu de casa sabendo que talvez nunca mais voltasse. A viagem durou 5 dias. 5 dias no banco de trás de um carro velho, com o tio dirigindo em silêncio. Ele nem tentava conversar com ela. Acho que a vergonha era grande demais. Maria ia olhando pela janela, vendo a vida dela ir ficando para trás. As cidades, as pessoas, tudo ficando cada vez mais distante. A cada quilômetro, o coração dela batia mais rápido. Quem era esse homem? Ele era velho? Cruel? O que ele esperava dela? Ela tinha ouvido histórias. Histórias sobre homens ricos que tratavam mulheres como propriedade, que usavam, que machucavam. Será que ela ia virar mais uma dessas histórias? No 5º dia, chegaram. A fazenda era imensa, maior do que qualquer coisa que Maria já tinha visto na vida. Portões de ferro. Uma entrada que parecia nunca acabar. Currais enormes com centenas de bois. Casas de funcionários espalhadas como se fosse uma vila inteira. E no centro de tudo, a casa principal. Grande, branca, imponente. Era como se ela tivesse entrado em outro mundo. Um mundo onde ela claramente não pertencia. O tio parou o carro. Desceu. Nem olhou para trás quando disse: "Vamos. Ele está esperando." Maria desceu do carro com as pernas tremendo. O sol de dezembro queimava a pele dela. Os pés descalços estavam sujos de poeira. Ela apertava o saco plástico contra o peito como se fosse um escudo.
E então, a porta da casa se abriu, e ela viu ele pela primeira vez. Carlos, o homem que tinha comprado ela. E sabe o que mais assustou Maria? Não foi ele ser velho, gordo ou cruel como ela imaginava. Foi o contrário. Ele era diferente, muito diferente, e isso deixou ela ainda mais apavorada, porque ela não sabia o que esperar de um homem assim. Ele desceu os degraus da varanda devagar, olhando para ela de um jeito que ela não conseguia decifrar. Não era desejo, não era nojo, era curiosidade, respeito. Ela não entendia, e quando ele abriu a boca para falar com ela pela primeira vez, com aquele sotaque português suave, tudo o que ela achava que ia acontecer começou a desmoronar, porque ele disse algo que nenhum homem tinha dito para ela em anos, algo que mudaria tudo. Maria estava ali, parada no meio daquele lugar gigante, se sentindo do tamanho de um grão de areia. Carlos desceu os degraus da varanda. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Roupa simples, mas de tecido caro. Dava para ver. Ele tinha aquele tipo de presença que você sente antes mesmo de a pessoa falar. Sabe quando alguém entra num lugar e automaticamente todo mundo olha? Era assim, mas não era por arrogância. Era por poder natural. Como se ele soubesse exatamente quem ele era e não precisasse provar nada para ninguém. E isso apavorou Maria ainda mais. O tio dela se adiantou, tirando o boné sujo da cabeça. Senhor Carlos, aqui está a Maria, como combinamos. Ela é boa moça, sabe cozinhar, limpar, não vai dar problema nenhum para o senhor. Ele falava dela como se ela fosse gado, como se ela não estivesse ali, a 2 metros de distância, ouvindo cada palavra. Maria queria sumir, desaparecer, virar pó. Carlos assentiu para o tio. Mas os olhos dele estavam nela. E pela primeira vez na vida, Maria sentiu algo estranho. Um homem estava olhando para ela. Mas não do jeito que ela esperava. Não tinha aquele brilho que ela via nos olhos dos homens bêbados do bar perto de casa. Não tinha malícia. Não tinha posse. Tinha gentileza? Não. Isso não fazia sentido. Então ele falou. E aquele sotaque português suave, meio cantado, preencheu o silêncio. Maria. Só isso. O nome dela. Mas a forma como ele disse, foi a primeira vez em semanas que alguém dizia o nome dela como se ela fosse uma pessoa. Não uma coisa. Não um problema. Uma pessoa. Ela ergueu os olhos só por um segundo. O suficiente para ver que ele continuava olhando para ela com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. Bem-vinda à Fazenda Monte Verde. Ele fez uma pausa. Dona Isabel vai te mostrar teu quarto e explicar tudo. Espero que se sinta confortável. Confortável? Que tipo de homem usava essa palavra numa situação dessas? Foi quando ela apareceu. Uma senhora de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque perfeito, postura ereta, olhos inteligentes que pareciam ver tudo. Vem, menina. Ela disse, estendendo a mão para pegar o saco plástico de Maria. Vamos cuidar de você. Maria hesitou. Olhou para o tio. Ele já estava voltando para o carro, ansioso para ir embora. Nem se despediu. Nem olhou para trás. A última conexão com a vida antiga dela desapareceu numa nuvem de poeira. Ela estava sozinha. Completamente sozinha. Dona Isabel guiou Maria para dentro da casa, e ela jura. Ela nunca tinha visto nada parecido. Piso de madeira brilhando. Móveis de verdade, não aqueles de plástico que eles tinham lá em casa. Quadros nas paredes. Plantas em vasos bonitos. Tudo limpo. Tudo organizado. Tudo digno. Era tão diferente do barraco onde ela cresceu que parecia irreal. Como se ela tivesse entrado num filme. Ele disse que eu sou a esposa dele, Maria murmurou enquanto subia as escadas atrás da Dona Isabel. A mulher parou, se virou para olhar para ela. E pela primeira vez Maria viu algo no rosto dela. Não era pena, era compreensão. Menina, ela disse baixinho. Seu tio disse isso, o senhor Carlos nunca disse. Mas os papéis são papéis. O que importa é como você é tratada aqui. Ela abriu uma porta no fim do corredor. E Maria quase chorou. Era pequeno, simples. Mas tinha uma cama de verdade. Não um colchão no chão. Tinha uma cômoda de madeira.
Uma janela que dava para um pomar de laranjas. Tinha dignidade. É meu. A voz dela saiu num sussurro. Seu, confirmou Dona Isabel, colocando o saco plástico sobre a cama. Descansa hoje. Amanhã a gente conversa sobre o que você vai fazer aqui. Ela fez uma pausa na porta. E menina, aqui você é tratada com respeito. Lembra disso. Quando ela saiu e fechou a porta, Maria desabou. Sentou na beirada daquela cama, a primeira cama de verdade que ela tinha só para ela, e deixou as lágrimas caírem. Eram lágrimas de alívio, de confusão, de medo, tudo misturado, porque nada estava fazendo sentido. Ela tinha vindo preparada para o pior, preparada para ser tratada como lixo, preparada para sofrer. E esse homem, esse Carlos, tinha chamado ela pelo nome, tinha dado um quarto para ela, tinha falado de conforto. Quem fazia isso? Que tipo de homem comprava uma mulher e depois tratava ela com respeito? Aquela noite, Dona Isabel chamou Maria para jantar. Não no salão principal, na cozinha com ela e os outros funcionários da casa. E a comida? Meu Deus, a comida. Carne de panela, arroz soltinho, feijão temperado, salada, farofa, doce de abóbora. Era mais comida do que Maria tinha visto em meses na casa do tio. O senhor sempre janta sozinho? Ela perguntou, percebendo que só tinha um lugar posto no salão. Quase sempre, respondeu Dona Isabel. Desde que a primeira esposa dele morreu, há uns 10 anos, ele prefere assim. Fica no escritório, cuidando da fazenda, lendo. O coração de Maria pulou. Primeira esposa? Dona Beatriz, uma portuguesa linda, educada, gentil. Morreu de febre, grávida do primeiro filho. Ela fez o sinal da cruz. O senhor Carlos nunca se recuperou completamente. Por isso ele vive isolado aqui. Trabalha demais, fala pouco, não recebe visitas. Então, ele tinha amado alguém. Tinha perdido alguém. Isso explicava aquela tristeza que Maria tinha visto nos olhos dele. Aquela distância. Ele não era um homem cruel querendo uma escrava. Ele era um homem quebrado querendo... o quê? Companhia? Alguém para preencher o vazio? Ou seria pior? Seria ela só uma substituição conveniente? Os dias seguintes foram estranhos. Dona Isabel deu tarefas para Maria. Ajudar na cozinha, cuidar das plantas medicinais no jardim, organizar a biblioteca. Biblioteca. Uma sala inteira só de livros. Centenas deles. Maria mal sabia ler direito. A mãe tinha ensinado o básico antes de morrer. Mas mesmo assim, aquele lugar a fascinava. E Carlos, ele aparecia de vez em quando. Sempre educado, sempre respeitoso. Perguntava se ela estava bem, se precisava de algo. Nunca tocou nela. Nunca fez exigências. Nunca sequer insinuou que esperava algo dela. Era como se ela fosse uma funcionária, não uma esposa. E isso deixava Maria ainda mais confusa. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois que ela chegou, que tudo mudou. Maria estava na biblioteca, limpando as prateleiras. Tinha uma pilha de livros no chão que ela precisava reorganizar. Se virou rápido demais para pegar um pano, tropeçou e... crash! Caiu de joelhos no chão de madeira. Os livros voaram para todo lado. E quando tentou se levantar rápido, bateu a cabeça na quina da mesa. A dor foi instantânea, intensa. Ela sentiu algo quente escorrer pela testa. Sangue. E então ouviu passos rápidos. Meu Deus! Era ele, Carlos. Maria tentou se afastar com vergonha da burrice dela, com medo de ser repreendida. Mas ele se ajoelhou do lado dela. Fica quieta, disse suavemente. Deixa eu ver. As mãos dele tocaram o rosto dela. Com cuidado, com delicadeza. Cheiravam a sabão bom e fumo de charuto. Não é profundo, mas está sangrando bastante. Vou limpar. Me desculpa. Ela sussurrou, as lágrimas misturando com o sangue. Eu fui burra, eu... Não foi culpa tua. Eu devia ter organizado esses livros melhor. E então ele fez algo que deixou ela completamente sem reação. Ele saiu. Voltou com água morna e panos limpos. E ele mesmo, começou a limpar o sangue do cabelo dela. Um homem rico, poderoso.
dono de tudo aquilo, ajoelhado no chão, limpando o sangue de uma mulher que tinha sido vendida como se fosse nada. Desculpa a demora, ele murmurou enquanto trabalhava. Não queria machucar mais. Maria fechou os olhos. Não porque doía, mas porque não conseguia processar aquilo. Ninguém nunca tinha cuidado dela assim, com tanta atenção, com tanta ternura. As mãos dele no cabelo dela eram firmes, mas gentis. E por um momento absurdo, ela se sentiu segura. Pronto, ele disse finalmente, colocando um pano limpo sobre o corte. Vai cicatrizar bem em alguns dias. Quando ela se virou para agradecer, os rostos deles estavam muito perto, perto demais, e ela viu algo nos olhos dele que fez o coração dela disparar. Não era desejo, era algo mais profundo, mais confuso. Era conexão. Obrigada, ela sussurrou. Ele se afastou devagar, como se também estivesse confuso com aquele momento. Dona Isabel deve ver isso mais tarde, ele disse, a voz um pouco mais formal. E você... Não precisa me chamar de senhor o tempo todo. Carlos tá bom. Carlos. Não senhor. Não patrão. Não marido. Carlos. Como se fossem iguais. Naquela noite, enquanto Dona Isabel passava uma pomada caseira no corte dela, Maria não conseguiu segurar a pergunta. Dona Isabel, por que ele me aceitou aqui? Se ele não precisava de uma esposa? Ela suspirou. Olhou para a porta, como se verificando se estava fechada. Seu tio devia muito dinheiro para o Sr. Carlos. Jogo, bebida, terras perdidas. O senhor podia ter tomado tudo da sua família, deixado vocês sem nada. Maria ficou em silêncio por um longo tempo, processando, reprocessando. Então, ela não tinha sido comprada para ser usada. Tinha sido salva. Mas isso não fazia sentido. Homens não faziam isso. Homens não salvavam mulheres que não conheciam sem esperar nada em troca. Ou faziam. Naquela noite, deitada na cama dela, a cama dela, Maria pensou em tudo. Na gentileza dele, na forma como tinha cuidado dela, na forma como nunca tinha tratado ela como propriedade. E pela primeira vez desde que a mãe morreu, ela sentiu algo que achava que nunca mais ia sentir. Esperança. Talvez, só talvez, essa nova vida não fosse uma prisão. Talvez fosse uma porta. Mas ela não podia saber ainda que aquela esperança seria testada, que outras pessoas iam aparecer, que segredos iam ser revelados, e que o maior desafio não seria se adaptar àquela casa. Seria entender o que estava nascendo entre ela e aquele homem que a salvou sem pedir nada em troca. Porque algo estava mudando, e ela não sabia se estava pronta para isso. Janeiro chegou trazendo as chuvas torrenciais do verão. E com elas, algo inesperado. Uma nova rotina. Uma nova versão de Maria. Fazia um mês que ela tinha chegado na fazenda Monte Verde, e a cada dia que passava, ela se sentia menos como uma prisioneira e mais como alguém. Alguém que tinha valor. Alguém que importava. E tudo isso por causa dele. Carlos. Sabe aquele ditado de que você conhece uma pessoa pelo jeito que ela trata quem não pode fazer nada por ela? Pois é, Maria via isso todos os dias. Carlos tratava todo mundo na fazenda com respeito. Os vaqueiros, as cozinheiras, o pessoal que cuidava da lavoura. Ele sabia o nome de cada um, perguntava das famílias, pagava salário justo, coisa rara no interior. E com Maria? Com ela ele era diferente. Não de um jeito ruim, de um jeito que deixava ela confusa, porque ele tratava ela como se ela fosse importante, como se a opinião dela valesse alguma coisa. Foi numa tarde de chuva que tudo começou a mudar de verdade. Maria estava na biblioteca. Aquele lugar tinha virado o refúgio dela, quando ele entrou. Achei que ia te encontrar aqui, ele disse com aquele sotaque português que já não assustava mais. Ela tinha um livro na mão, bem, tentando ler. A mãe tinha ensinado o básico, mas aquelas palavras todas juntas confundiam ela. Desculpa, ela disse rápido, colocando o livro de volta. Eu sei que não devia mexer sem permissão. Maria. Ele interrompeu, chegando mais perto. Tu não precisa de permissão para ler. Estes livros estão aqui para isso mesmo.
Ele pegou o livro que ela tinha deixado na estante. Poesia. Ele murmurou folheando. Cecília Meirelles. Uma das minhas preferidas. Eu não sei ler muito bem. Ela admitiu, a vergonha queimando o rosto. Só o básico que minha mãe me ensinou antes de morrer. O que ele fez em seguida pegou ela totalmente desprevenida. Ele sentou na poltrona perto da janela, abriu o livro e começou a ler em voz alta. Aquela voz. Meu Deus, aquela voz. Grave, melodiosa, transformando as palavras em música. Maria ficou ali, parada, completamente hipnotizada. Quando ele terminou, olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Tu gostas? É lindo. Ela sussurrou. A poesia é assim. Transforma palavras comuns em algo extraordinário. Ele fechou o livro. Sabes, a esposa que tive, Beatriz, ela também amava a poesia. Passávamos horas aqui lendo juntos. Foi a primeira vez que ele falou com Maria. Lamento muito, ela disse baixinho, pela perda. Ele assentiu, os olhos distantes por um momento. Então voltou a olhar para ela. Tu queres aprender a ler melhor? O coração dela pulou. Quero, mas o senhor não tem tempo para isso. Carlos. Ele corrigiu gentilmente. E tenho tempo. Se tu quiseres, podemos começar amanhã. Todos os dias depois do café da manhã. E foi assim que começou. Todas as manhãs, depois do café, Maria ia para a biblioteca e Carlos ensinava a ela. Não só a ler, mas sobre história, sobre o mundo, sobre coisas que ela nunca imaginou que existiam. O corpo humano é como uma fazenda, ele explicou um dia, mostrando um livro de anatomia. Cada parte depende das outras. O coração é como a sede, bombeando vida para todos os lugares. Ela absorvia tudo como terra seca absorve chuva. E quanto mais ela aprendia, mais ela queria aprender. Mas não era só o conhecimento que fascinava ela. Era ele, a forma como ele se inclinava sobre os livros, explicando com paciência. A forma como sorria quando ela acertava algo difícil. A forma como às vezes os dedos dele se tocavam acidentalmente ao virar uma página, e ela sentia uma corrente elétrica subir pelo braço. Maria estava com problemas, porque ela estava começando a sentir coisas que não devia sentir. Por um homem 20 anos mais velho. Um homem que tinha comprado ela. Um homem que ela mal conhecia. Mas o coração não liga para a lógica, né? Foi numa quinta-feira, 6 semanas depois da chegada dela, que tudo mudou de novo. Maria estava no pomar quando ouviu gritos vindo dos currais. Correu. E encontrou um tumulto de homens em volta de um vaqueiro caído no chão. O braço dele estava numa posição horrível, quebrado. Foi o touro, alguém explicou. Deu uma chifrada nele. O homem gemia de dor. Carlos estava ajoelhado ao lado dele, o rosto preocupado. Tem que imobilizar até o médico chegar. Ele disse. Alguém já foi buscar? Já, patrão. Mas com essa chuva, vai demorar pelo menos um dia. Foi quando algo dentro de Maria despertou. Uma memória. A mãe dela. Ensinando, mostrando. Eu posso ajudar, ela disse se aproximando. Todos se viraram para olhar para ela, incluindo Carlos. Maria. Minha mãe era parteira e curandeira. Ela me ensinou a imobilizar ossos quebrados. Não vai ser perfeito como um médico faria, mas vai aliviar a dor até ele chegar. Carlos estudou ela por um longo momento. Então assentiu. O que tu precisas? Ela pediu tábuas de madeira, panos limpos, água. E então trabalhou. As mãos dela se moviam com confiança, guiadas pela memória da mãe. Pela memória de todas as vezes que ela tinha visto a mãe fazer isso. Ela imobilizou o braço. Com cuidado, com firmeza. O vaqueiro gemeu, mas quando ela terminou, suspirou aliviado. Deus te abençoe, moça. A dor já está melhor. Quando Maria levantou os olhos, Carlos estava olhando para ela de um jeito completamente diferente. Não era mais curiosidade. Era admiração. O médico chegou no dia seguinte. Examinou o trabalho dela. Quem fez isso? Ele perguntou. Eu. Maria respondeu, preparada para a crítica. Perfeito. Ele disse, surpreendendo ela. Não poderia ter feito melhor.
Onde aprendeu? Com minha mãe. Ele assentiu, impressionado. Mas foi Carlos que deixou ela sem palavras. Naquela noite, ele chamou Maria no escritório dele. O coração dela estava acelerado. Será que tinha feito algo errado? Senta, ele disse, apontando para uma cadeira. Sobre a mesa, havia vários livros grossos. Estes eram da Beatriz. Ele explicou. Tratados médicos, anatomia, primeiros socorros, medicina básica. Ela estudava medicina antes de nos casarmos. Maria olhou para os livros com reverência, como se fossem tesouros. Por que está me mostrando isso? Ele se aproximou. Se ajoelhou na frente da cadeira dela, colocando os olhos deles na mesma altura. Porque tu tens um dom, Maria. Um talento real. E desperdi. Março chegou trazendo algo que Maria não esperava. Visitas. E não eram visitas comuns. Era a família de Carlos. A família que ele nunca mencionava. A família que não vinha à fazenda há anos. E quando Maria viu os carros de luxo entrando pelo portão, o estômago dela revirou. Porque ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Eles tinham vindo por causa dela. Dona Isabel apareceu na porta do jardim onde Maria estava cuidando das ervas medicinais, o rosto preocupado. Menina, é melhor você ficar por aqui nos fundos por enquanto. Quem são eles? A família Valente, de Lisboa. Os irmãos do Sr. Carlos e as esposas deles. Ela baixou a voz. Nunca aprovaram a forma como ele administra este lugar. Acham que ele é liberal demais, gentil demais com os funcionários. Maria sentiu um frio na espinha. Eles sabem sobre mim? Dona Isabel suspirou. Seu tio escreveu uma carta para eles, contando tudo. Do jardim, Maria podia ver a varanda principal. 3 casais desceram dos carros. As mulheres com vestidos caros, joias reluzindo no sol. Os homens de terno, mesmo no calor do interior. E então ela viu Carlos sair para receber eles. A postura dele estava diferente, mais rígida, mais distante. Ricardo! Uma mulher loira gritou, os braços abertos de forma teatral. Meu querido cunhado, quanto tempo! Ricardo? Maria nunca tinha ouvido ninguém chamar ele assim. Fernando, Ignácio, Helena. Carlos cumprimentou cada um, educado, mas claramente sem entusiasmo. Que surpresa, inesperada. Esperamos que agradável, disse Fernando, o irmão mais velho. Cabelos grisalhos, olhar calculista. Temos muito a conversar. Maria se escondeu atrás das plantas, mas conseguia ouvir tudo. Viemos conhecer sua nova esposa, disse Helena, a loira. A palavra esposa carregada de desdém mal disfarçado. O sangue de Maria gelou. Maria está ocupada com as responsabilidades dela. Carlos respondeu, a voz controlada. Não esperava visitas. Ah, então ela existe mesmo? Helena riu. Uma menina do interior, vendida para saldar dívidas. Que história interessante. Ignácio, o irmão mais novo, se aproximou de Carlos. Irmão, não precisa fingir com a gente. Entendemos que um homem tem necessidades, mas isso poderia ter sido resolvido discretamente, sem a necessidade de um casamento legal. Não falem assim sobre Maria, Carlos disse, a voz baixa, mas perigosa. Oh, Ricardo! Helena continuou, ignorando o aviso. Entendemos sua solidão desde que Beatriz partiu. Mas isso? Casar com uma menina sem educação, sem família, sem nada? Chega! A voz de Carlos cortou o ar como uma lâmina. Mas Fernando levantou as mãos, conciliador. Calma, irmão. Viemos ajudar. Esse casamento pode ser anulado facilmente. A menina pode ser compensada e realocada. E então você pode se casar apropriadamente. Com quem? Carlos perguntou, embora parecesse já saber a resposta. Com Lady Annelise Fernandes. Helena disse triunfante. Filha do empresário Fernandes de Lisboa. Linda, educada, de família exemplar. E com um dote considerável. Atrás das plantas, Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles queriam se livrar dela. Queriam que Carlos casasse com alguém apropriado. E o pior, fazia sentido. Ela era só uma menina do interior. Sem educação formal, sem dinheiro, sem nada que pudesse oferecer a um homem como ele. Lady Annelise provavelmente era tudo que ela não era. Bonita, refinada, da mesma classe social dele.
Por que Carlos escolheria ela, Maria, quando podia ter alguém assim? Não, Carlos disse firme. Não o quê? Fernando franziu a testa. Não vou anular meu casamento. E não vou conhecer nenhuma Lady Annelise. Ricardo, seja razoável. Fernando elevou a voz. Você tem responsabilidades com o nome da família. Não pode viver escondido aqui para sempre com uma... Cuidado com a próxima palavra que vai sair da sua boca. Carlos avisou. Com uma devedora. Ignácio explodiu. Vendida para pagar dívidas de jogo. Como isso pode ser digno? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu lágrimas queimando os olhos. A palavra devedora ecoando na cabeça dela como um insulto. Era isso que ela era para eles. Para todo mundo. Uma devedora. Uma mercadoria. Uma vergonha. Saiam da minha propriedade, Carlos disse, a voz perigosamente baixa. Ricardo, Fernando começou. Saiam! Carlos rugiu. Agora! Maria viu eles se afastarem, mas ouviu Helena dizer, alto o suficiente para ser ouvida. Ele perdeu completamente o juízo por causa dessa... A palavra que ela usou foi tão cruel, tão degradante, que Maria não conseguiu mais segurar. Ela se virou e correu. Correu através do pomar, as lágrimas cegando ela. Correu até o rio, onde se jogou na grama e chorou como não chorava desde a morte da mãe. Todas as inseguridades dela voltaram com força total. Ela realmente era só uma devedora vendida. Carlos merecia alguém melhor. Alguém como essa Lady Annelise. Alguém que não trouxesse vergonha para ele. Ela não sabia quanto tempo tinha passado quando ouviu passos na grama. Maria. Era ele, Carlos. Ouviste? Ele disse. Não era uma pergunta. Ela não conseguiu responder. Só conseguiu chorar mais. Ele se ajoelhou do lado dela, sem tocar, mas perto. Lamento profundamente que tenha sido exposta a essa crueldade. Mas eles têm razão, Maria soluçou. Eu sou só uma camponesa vendida. Você merece alguém melhor. Não. Sua voz era firme. Eles estão completamente errados. Como podem estar errados? É a verdade. Carlos pegou o rosto dela com as mãos, forçando ela a olhar para ele. A verdade de como chegaste aqui não define quem tu és. És uma curandeira talentosa, uma mulher inteligente e compassiva, alguém que ilumina tudo ao seu redor. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Minha família são pessoas amargas que só valorizam dinheiro e status. Nunca entenderam que o verdadeiro valor vem do caráter, não do nascimento. E essa Lady Annelise... Maria tentou falar. Podem trazer quem quiserem. Não mudará nada. Ele se aproximou mais. És tu que eu escolho, Maria. Mas se ela for realmente melhor para você, educada, rica, bonita... Maria, ele interrompeu, colocando as mãos nos ombros dela. Achas que me importo com essas coisas? Achas que não vejo a tua beleza, a tua inteligência, a tua bondade? Ela olhou para ele através das lágrimas, vendo sinceridade absoluta nos olhos dele. Nos últimos 2 meses, devolveste vida a esta casa. Alegria à minha existência. Por que renunciaria a isso por alguém que não conheço e que só estaria interessada no meu dinheiro? Porque seria socialmente correto. Ela sussurrou. Socialmente correto e pessoalmente errado. Ele disse. Já cometi esse erro uma vez. Maria franziu a testa confusa. Com Beatriz. Nosso casamento foi arranjado. Aprendi a amá-la sim, mas foi um amor educado, apropriado. Ele fez uma pausa. Contigo é diferente. É escolha, não obrigação. É paixão, não conveniência. O coração de Maria quase parou. Paixão. Ele se aproximou, os olhos escuros e intensos. Pensava que era óbvio. Não percebes como te olho? Como anseio pelos nossos momentos juntos. Como acordo pensando no teu sorriso. Eu pensei que você só se sentia responsável por mim. Ela sussurrou. Responsabilidade foi o que senti no primeiro dia. Ele disse suavemente. O que sinto agora é amor. A palavra flutuou entre eles como uma promessa. Amor. Ela repetiu, mal conseguindo acreditar. Completa, irrevogavelmente apaixonado, ele confirmou. Pela tua mente brilhante, tua compaixão,
tua força, tua beleza, por tudo que tu és. As lágrimas de Maria mudaram de tristeza para alegria. Eu também, ela sussurrou. Eu também te amo. O beijo que seguiu foi inevitável. Transformador. Carlos a beijou como se ela fosse preciosa, como se ela fosse escolhida, como se ela fosse amada. E pela primeira vez desde que chegou ali, Maria sentiu que pertencia. Não porque foi vendida para ele, mas porque eles escolheram um ao outro. Então não importa o que sua família diz? Ela perguntou quando se separaram. Não importa o que ninguém diz. Ele respondeu com firmeza. És a minha escolha, meu amor, minha vida. Mas enquanto voltavam para casa de mãos dadas, ambos sabiam que a visita da família era só o começo, porque Dona Isabel os esperava na varanda, o rosto pálido. Senhor Carlos, eles disseram que Lady Annelise está vindo, na semana que vem, para conhecê-lo melhor. Maria sentiu o estômago revirar. Carlos apertou a mão dela. Deixa virem, não mudará nada. Mas Maria sabia que não seria tão simples, porque ela tinha ouvido as histórias. Tinha visto como essas mulheres da alta sociedade eram, bonitas, educadas, confiantes, tudo o que ela não era. E pela primeira vez, ela se perguntou, o amor seria suficiente? Quando Lady Annelise aparecesse com toda a sua perfeição, Carlos continuaria escolhendo ela. Ou a realidade da diferença entre eles finalmente pesaria demais. Maria não tinha como saber que a chegada de Lady Annelise seria só o começo. Que uma guerra silenciosa estava prestes a começar. E que ela teria que decidir. Se esconder ou lutar. Porque o amor que ela e Carlos tinham confessado seria testado de formas que ela nunca imaginou. E às vezes, amar alguém significa estar disposta a enfrentar o mundo inteiro. Mesmo quando você acha que não é forte o suficiente. Mesmo quando você acha que não é boa o suficiente. Mesmo quando o mundo inteiro diz que você não pertence. A pergunta era, Maria estava pronta para essa batalha? A semana que seguiu foi a mais difícil da vida de Maria. Não porque Carlos tivesse mudado. Pelo contrário, ele estava mais atencioso do que nunca, trazendo flores para ela, lendo poesia, ensinando não só medicina, mas história e literatura. Eram momentos preciosos que faziam ela se sentir verdadeiramente amada. Mas pairando sobre tudo isso estava a sombra de uma mulher que ela ainda não conhecia. Lady Annelise Fernandes, a mulher perfeita, a substituta ideal. Quando a carruagem chegou numa manhã de março, Maria estava na janela do quarto dela. E o que ela viu fez o estômago revirar. A carruagem era dourada, ornamentada, puxada por 4 cavalos brancos impecáveis. E quando a porta se abriu, ela desceu. Lady Annelise. Aos 24 anos, ela era indiscutivelmente linda. Cabelos loiros e lisos caindo em ondas perfeitas. Pele clara que nunca tinha visto um dia de trabalho duro. Vestido de seda que provavelmente custava mais do que Maria ganharia em anos. Ela era tudo que Maria não era. E isso doeu mais do que ela esperava. Não fica aí se torturando, Dona Isabel disse entrando no quarto. Mas Maria mal conseguia ouvir. Ela olhou para a própria reflexão no espelho. Cabelo cacheado ainda meio rebelde. Pele negra marcada pelo sol. Mãos calejadas do trabalho. Roupa simples de algodão. Como ela poderia competir com aquilo? O Sr. Carlos já deixou claro onde estão os sentimentos dele. Dona Isabel continuou. Olha para ela. Maria sussurrou. Ela é como uma princesa de conto de fadas. Menina beleza que só vem de fora se desgasta. O que você tem dentro, bondade, inteligência, força, isso não desvanece. Mas Maria mal estava escutando. Ela via Carlos sair para receber a visitante. A postura dele era educada, mas claramente relutante. Annelise estendeu a mão com um sorriso deslumbrante. E quando ele beijou a mão dela educadamente, como mandava a etiqueta, Maria sentiu uma pontada de ciúme tão forte que a assustou. Venha, disse Dona Isabel. A esposa do vaqueiro Pedro está com um parto difícil. Te precisa. Maria se forçou a se concentrar. Ela tinha se tornado a curandeira oficial da fazenda. A gente dependia dela. Pegou a bolsa de medicamentos e foi, tentando ignorar as risadas cristalinas que vinham da varanda, enquanto Maria passava as próximas 6 horas num parto complicado. Annelise se sentava na sala,
tocando piano com maestria, enquanto Maria usava toda a habilidade dela para garantir que mãe e bebê sobrevivessem. Annelise encantava a família de Carlos com histórias elegantes de Lisboa e Paris. Enquanto Maria, exausta e suada, segurava um recém-nascido nos braços, Annelise tocava um vals complexo que fazia até Dona Isabel parar para ouvir. 2 mundos. 2 mulheres. Uma escolha. Quando Maria finalmente voltou para casa no fim da tarde, encontrou uma cena que a fez parar na porta. Annelise estava ao piano, tocando. Carlos estava perto, e por um momento terrível, Maria achou ter visto admiração nos olhos dele. Ah, que melodia encantadora! Helena exclamava. Annelise, querida, você toca como um anjo. Obrigada, tia Helena. Annelise respondeu com modéstia falsa. Estudei no Conservatório de Paris por 3 anos. Maria se sentiu minúscula. Ela mal sabia tocar uma nota. Foi quando Carlos a viu. Os olhos dele se iluminaram e ele caminhou rapidamente até ela. Maria. Ele pegou as mãos dela. Como foi o parto? A Joana e o bebê estão bem? Sim. Ela respondeu, ainda observando Annelise, que tinha parado de tocar e agora olhava para elas com curiosidade. Foi difícil, mas ambos sobreviveram. Graças a Deus, Carlos disse com alívio genuíno. E graças à tua habilidade. Annelise se aproximou com graça felina. Você deve ser Maria. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi muito sobre você. Maria se sentiu coibida pela própria roupa manchada de sangue e suor. Que fascinante. Annelise continuou. Uma parteira. Você aprendeu com algum médico formal? A pergunta parecia inocente, mas tinha um toque de condescendência que não passou despercebido. Aprendi com minha mãe, Maria respondeu. E estou estudando medicina com os livros que o Sr. Carlos me emprestou. Que admirável dedicação. Annelise disse virando para Carlos. Embora, é claro, haja certos limites ao que se pode aprender apenas com livros, sem educação formal adequada. Maria sentiu o rosto queimar. Carlos se aproximou mais dela. Maria tem um talento natural impressionante, ele disse firmemente. Salvou várias vidas desde que chegou aqui. Oh, tenho certeza que sim. Annelise disse suavemente. As pessoas simples frequentemente têm uma sabedoria instintiva para essas coisas. É quase primitivo, não? O insulto disfarçado de elogio fez Maria querer desaparecer. Durante o jantar, Maria se sentiu cada vez mais deslocada. Annelise dominava a conversa com histórias elegantes de viagens pela Europa, discussões sobre literatura francesa, comentários sobre a alta sociedade de Lisboa. Maria permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, sentindo-se como uma impostora. Era como se 2 mundos tivessem colidido, e ela definitivamente não pertencia ao mundo de Annelise. Foi depois do jantar, enquanto Annelise tocava piano novamente, que Carlos encontrou Maria sozinha na biblioteca. Estás muito calada esta noite, ele disse. Só cansada. Ela mentiu. Maria, olha para mim. Relutante, ela se virou. O que Annelise disse sobre educação formal te incomodou, ele disse. Não era uma pergunta. Ela tem razão, Maria admitiu. Eu sou uma pessoa simples. Ela é uma verdadeira dama. Educada, refinada, exatamente o que você deveria ter. Carlos caminhou até ela. Queres saber o que eu vi esta noite? Ele perguntou. Maria não respondeu. Vi uma mulher que passou 6 horas salvando 2 vidas, que chegou exausta, mas satisfeita por ter ajudado alguém. Ele se aproximou mais. E vi outra mulher que passou 6 horas praticando escalas de piano para impressionar um homem que nem conhece. Maria olhou para ele, surpresa. Annelise é muito bonita e educada. Carlos continuou. Mas em 3 horas de conversa, não disse uma única coisa que demonstrasse verdadeira compaixão. As histórias dela são todas sobre ela mesma. Ele pegou as mãos de Maria. Queres saber por que me apaixonei por ti? Lágrimas brotaram nos olhos dela. Porque quando vês alguém sofrer, tua primeira reação é ajudar, não julgar. Porque usas teu conhecimento para curar, não para impressionar. Porque tens mais compaixão genuína no teu dedo mindinho do que Annelise tem no corpo inteiro. Ele se aproximou ainda mais. E porque quando me sorris,
É porque realmente te alegras em me ver. Não porque queres algo de mim. Mas sua família... Minha família pode ir pro inferno, ele disse com veemência. Maria, já vivi um casamento apropriado. Foi adequado, educado e vazio de verdadeira paixão. Achas que quero isso de novo? Antes que ela pudesse responder, ele a beijou com uma intensidade que tirou o ar dela. Amo-te, ele disse contra os lábios dela. A ti, exatamente como você é. As palavras dele foram interrompidas por uma batida na porta. Helena entrou sem esperar permissão. Ricardo, querido, Annelise está tocando aquele vals que você tanto gostava. Não quer acompanhá-la? Maria viu a manipulação, mas também viu uma oportunidade. Vai, ela disse suavemente. É educado acompanhar uma convidada. Carlos olhou para ela, indeciso. Vai, ela insistiu, empurrando ele gentilmente em direção à porta. Maria saiu pela porta dos fundos, mas em vez de ir embora, ficou no jardim onde podia observar através das janelas. Viu Carlos se aproximar do piano, viu Annelise sorrir para ele, radiante. Por um momento terrível, viu Carlos devolver o sorriso, e o coração dela se partiu. Mas então, uma jovem empregada correu para a sala claramente agitada. Maria não conseguia ouvir as palavras, mas viu Carlos se levantar bruscamente, preocupação genuína no rosto. Annelise disse algo, irritada pela interrupção, mas Carlos balançou a cabeça e saiu da sala rapidamente, deixando Annelise sozinha e desconcertada. Momentos depois, ele apareceu no jardim, procurando por Maria. O filho do capataz se feriu gravemente. Ele disse sem preâmbulos. Caiu de uma árvore. Precisam de ti. Maria não hesitou. Pegou a bolsa e correu com ele. Durante 2 horas, Maria trabalhou para estabilizar o menino enquanto Carlos o segurava. Annelise apareceu uma vez, observou a cena com desgosto mal disfarçado e foi embora. Quando o menino finalmente estava estável, Carlos e Maria se encontraram sozinhos na varanda. Obrigado, disse o capataz com lágrimas nos olhos. Meu filho teria ficado aleijado sem a senhora. Enquanto caminhavam de volta, Carlos parou e abraçou Maria. Isto, ele disse fervorosamente. Isto é porque te amo. Annelise mal conseguiu olhar para aquele menino ferido. Mas tu não hesitaste em ajudar. Ele segurou o rosto dela. Elegância sem compaixão é inútil. Mas eu... Maria começou. Salvaste 3 vidas hoje. 3. Isso vale mais que todas as escalas de piano do mundo. Naquela noite, Maria finalmente entendeu algo crucial. Ela não tinha competido com Annelise em beleza ou educação formal. Ela simplesmente tinha continuado sendo ela mesma. E isso tinha sido suficiente. Mais que suficiente. Mas o que ela não podia saber era que Annelise não tinha desistido. Pelo contrário. Uma mulher acostumada a conseguir tudo o que queria não aceitaria uma derrota tão facilmente. E ela estava planejando um último movimento. Um movimento que não só testaria o amor entre Maria e Carlos, mas que colocaria em risco tudo o que eles tinham construído. Porque Annelise tinha percebido algo. Algo que ninguém mais sabia ainda. Um segredo sobre o passado de Maria. Um segredo que, se revelado da forma certa, poderia destruir tudo. E ela estava disposta a usar isso. Porque mulheres como Annelise não aceitavam perder. Especialmente não para uma menina simples do interior. A guerra estava apenas começando. E Maria não fazia ideia do que estava por vir. Nos próximos dias, algo terrível aconteceria. Algo que faria Maria questionar não só o amor de Carlos, mas a própria validade do casamento deles. Porque Annelise tinha encontrado uma brecha legal. Uma brecha que poderia anular tudo. E ela trouxe alguém que Maria jamais pensou que veria novamente. Alguém do passado dela. Alguém com papéis assinados. Papéis que diziam que Maria já tinha sido prometida a outro homem, antes mesmo de vir para a fazenda. E esse homem tinha vindo buscá-la. Abril chegou trazendo o pior pesadelo de Maria. Ela estava no jardim quando ouviu gritos. Um carro se aproximava em velocidade perigosa, levantando poeira vermelha. Quando parou bruscamente, 2 figuras desceram. E o sangue de Maria gelou. Seu tio Marcos, mas agora vestido com roupas caras, uma arrogância nova no rosto que não existia meses atrás. E ao lado dele, um homem que ela nunca tinha visto. Baixo, gordo, com olhos pequenos e cruéis. Onde está minha sobrinha?
O tio gritou. Onde está Maria? Carlos apareceu na varanda, claramente furioso. Marcos, o que significa essa invasão? Invasão? O homem desconhecido riu. Vim buscar o que me pertence por direito. Maria se escondeu atrás das plantas, mas conseguia ouvir cada palavra. Quem é você? Carlos perguntou friamente. Sou o senhor Rodrigo Tavares. O homem disse com ares de grandeza. E vim buscar minha noiva. Sua noiva? Carlos desceu os degraus, a postura ameaçadora. O tio sacou papéis do bolso. O contrato original. Maria foi prometida ao senhor Tavares meses antes de vir para cá. Eu estava confuso quando fiz o acordo com você. Não lembrava do compromisso anterior. Maria sentiu o mundo girar. Que contrato? Isso era mentira. Isso é mentira. Carlos disse a voz perigosa. É a verdade, o tio insistiu. E o senhor Tavares me lembrou do nosso acordo. Annelise apareceu na varanda. E Maria percebeu com horror que ela não parecia surpresa. Pelo contrário, havia uma pequena satisfação nos lábios dela. Oh, que situação complicada! Annelise disse com falsa preocupação. Ricardo, querido, você deve fazer a coisa certa e respeitar o contrato anterior. Foi então que Maria entendeu tudo. Annelise tinha orquestrado aquilo. Tinha encontrado uma forma de se livrar dela. Quero ver esse suposto contrato. Carlos exigiu, estendendo a mão. Ele examinou por vários minutos, o rosto cada vez mais sombrio. Este contrato está datado de 3 meses atrás, ele disse finalmente. Mas a tinta parece muito fresca. A tinta desbotou. O tio gaguejou. Tive que reescrever para ficar legível. Claro que sim, Carlos disse com sarcasmo. E imagino que recebeu uma boa quantia para lembrar deste conveniente contrato. Rodrigo Tavares se adiantou. Não me importam os detalhes. A menina me foi prometida e vim buscá-la. Paguei bem por ela. Ninguém paga por Maria porque ela não está à venda. Carlos declarou firmemente. Ah, mas você se engana. Tavares sorriu maldosamente. Seu casamento não foi consumado, foi? Todo mundo sabe que vivem como estranhos. Isso invalida a união. Maria sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Era verdade. Carlos sempre tinha respeitado o espaço dela. Nunca tinha exigido nada. O estado do meu casamento não é assunto de ninguém. Carlos respondeu com dignidade. É assunto do tribunal. Tavares disse triunfante, sacando outro papel. Tenho aqui uma ordem judicial questionando a validade da sua união. Até que se resolva, a menina deve vir comigo para proteção. Maria viu Carlos empalidecer. Mesmo uma ordem corrupta era difícil de rebater. Foi então que ela soube que não podia mais se esconder. Se levantou e caminhou até o grupo, cada passo uma luta contra o terror. Tio, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Que coincidência encontrá-lo aqui. Leonor, o tio disse com falso alívio. Minha querida sobrinha, vim te salvar desta situação irregular. Me salvar? Ela repetiu, observando as roupas caras dele. Parece que a situação foi bem lucrativa para o senhor. Tavares se aproximou dela como um predador. Então esta é a famosa Maria. Bem bonita, eu admito, embora um pouco magra para o meu gosto. Maria recuou, mas Carlos se colocou entre eles. Não se aproxime dela. Ele avisou, a voz mortal. Ora, ora. Tavares riu. Ciúmes de uma mulher que nem é verdadeiramente sua esposa? É minha esposa em todos os sentidos que importam. Carlos declarou. Exceto no sentido legal, Annelise disse suavemente. Ricardo, querido, você deve aceitar que às vezes o destino nos mostra que estávamos no caminho errado. Maria olhou para ela com nova compreensão. Foi você quem os trouxe aqui, ela disse, a certeza crescendo. Você descobriu sobre meu tio. Ofereceu dinheiro para ele fabricar um contrato falso. Provavelmente pagou pela ordem judicial também. Que acusação terrível, Annelise exclamou. Ricardo, vai permitir que sua empregada me insulte assim? Mas Carlos estava olhando para Annelise com nova suspeita. É verdade, orquestraste isto. Annelise abandonou a farsa, os olhos brilhando com raiva. Fiz o que era necessário para abrir seus olhos. Ricardo, você está desperdiçando sua vida. Esta menina é uma camponesa sem educação que foi vendida como gado. Ela se aproximou dele.
Eu te ofereço amor verdadeiro, posição social, uma família apropriada. E você escolhe isto? O que você oferece? Carlos disse com voz gélida. É manipulação, mentiras e crueldade. Foi quando Dona Isabel apareceu na varanda, calmamente. Senhor Carlos, ela disse. Chegou uma carta do delegado federal de São Paulo. Parece urgente. Carlos franziu a testa, pegando a carta. Conforme lia, o rosto dele se transformou completamente. Que interessante, ele murmurou. Senhor Rodrigo Tavares, está sendo procurado pelas autoridades de São Paulo por falsificação de documentos e fraude. Tavares empalideceu. Isso é um mal-entendido. E também, Carlos continuou lendo, por tentar forçar casamentos através de contratos fraudulentos. Aparentemente tentou esse mesmo golpe com outras famílias. Mentiras! Tavares gritou, mas estava claramente nervoso. A carta veio com uma escolta. Dona Isabel disse suavemente. Estão esperando na entrada para levá-lo de volta à capital. Foi então que Maria viu policiais uniformizados se aproximando. Tavares também viu e começou a recuar. Isto não acabou, ele gritou. Eu volto. Não, não voltará. Carlos disse calmamente. Porque além de ser criminoso, insultou a mulher que amo na minha propriedade. E isso não perdoo. Tavares correu para o carro com o tio atrás dele. Em minutos desapareceram escoltados pela polícia. Annelise ficou sozinha no pátio, a máscara de doçura finalmente quebrada. Você trouxe um criminoso aqui para tentar roubar minha esposa, Carlos disse com desgosto. Tentei te salvar de um erro terrível. Annelise gritou, perdendo a compostura. Ricardo, você ainda pode escolher corretamente. Posso perdoar esta indiscrição. A única indiscrição aqui, Carlos disse friamente, foi permitir que ficasse na minha casa depois que mostrou sua verdadeira natureza. Você está cometendo um erro que lamentará pelo resto da vida, Annelise gritou. Quando se cansar de brincar de médico com sua camponesa, lembre do que rejeitou. Lembrarei, Carlos disse calmamente, de ter escapado de uma mulher capaz de tal crueldade. Annelise partiu naquela mesma tarde, levando Helena e o resto da família. As últimas palavras dela foram uma promessa de que todo mundo saberia da escolha degradante que Ricardo tinha feito. Quando finalmente ficaram sozinhos, Maria se encontrou tremendo. Tudo tinha acontecido tão rápido que só agora ela estava processando o quão perto tinha estado de ser levada à força. Como você sabia? Ela perguntou a Dona Isabel. Sobre o Tavares? Dona Isabel sorriu misteriosamente. Velhas governantas têm suas formas de descobrir coisas. E algumas de nós temos amigos em altas esferas que ficam felizes em ajudar quando é preciso fazer justiça. Você salvou minha vida. Maria sussurrou. Não, menina. Você se salvou quando escolheu ficar e lutar em vez de fugir. Carlos se aproximou, puxando Maria para um abraço urgente. Quando vi aquele homem tentando te levar, ele murmurou contra o cabelo dela. Percebi que morreria antes de permitir que isso acontecesse. E se a ordem judicial fosse real? E se eles tivessem conseguido? Então eu teria te seguido até o fim do mundo e te trazido de volta, ele disse com fervor. Maria, entendes agora? Não és apenas minha esposa no papel, és minha vida. 1 ano se passou. Maria acordou numa manhã dourada de maio, ao som de risadas infantis vindo do pomar. Da janela do quarto que agora dividia oficialmente com Carlos, ela via as crianças da fazenda brincando entre as laranjeiras carregadas. O cabelo dela, que uma vez chegou emaranhado e sujo, agora caía em ondas brilhantes sobre os ombros, lavado na noite anterior por mãos que a tratavam como se fosse feita de seda e ouro. As mesmas mãos que agora a puxavam gentilmente de volta para a cama. Ainda é cedo, Carlos murmurou contra o pescoço dela. E hoje é domingo. Até curandeiras milagrosas merecem descansar. Maria se virou nos braços dele, maravilhada com a transformação que 1 ano tinha trazido para ambos. Carlos parecia 10 anos mais jovem. As linhas de amargura ao redor dos olhos tinham sido substituídas por rugas de riso, e ela mal reconhecia a menina assustada que tinha chegado ali com um saco plástico e um coração cheio de feridas. Milagrosa, ela riu. Ontem você disse que eu era teimosa por insistir em atravessar a chuva para ajudar no parto da esposa do novo vaqueiro. Pode ser ambas as coisas,
ele disse, beijando a ponta do nariz dela. Milagrosamente teimosa. Por isso te amo. O amor. Essa palavra que uma vez pareceu impossível, agora fluía entre eles com a naturalidade da respiração. Eles tinham construído uma parceria, transformando a fazenda numa comunidade próspera onde todos eram tratados com dignidade. Dona Maria! Dona Maria! Uma voz de criança ecoou do jardim. A vaca da Rosita tá com problema no parto. Maria suspirou, mas sorria enquanto se levantava. Parece que a vaca não sabe que é domingo. Carlos a observou se vestir, os olhos cheios de orgulho. Queres que vá contigo? Não precisa, mas obrigada por oferecer. A manhã passou rapidamente. O bezerro nasceu saudável. Maria atendeu uma criança com febre e examinou a perna de um vaqueiro. Quando finalmente voltou para o almoço, encontrou uma cena que a fez parar. Carlos estava no escritório, mas não sozinho. Sentado na frente dele estava um homem elegantemente vestido que ela reconheceu como Dr. Francisco Silva, o médico mais respeitado de São Paulo. E mais surpreendente, uma jovem de uns 27 anos que tomava notas enquanto os homens conversavam. Maria! Carlos se levantou assim que a viu. Momento perfeito. Vem conhecer o Dr. Silva e sua assistente, a doutora Helena Santos. Maria piscou surpresa. Doutora? A mulher sorriu calorosamente. Me formei na Faculdade de Medicina do Rio no ano passado. Sou uma das primeiras médicas negras formadas no Brasil. O Dr. Silva e a doutora Helena vieram a meu pedido. Carlos explicou. Para te fazer uma proposta. Maria se sentou confusa. Senhora, o Dr. Silva começou. Seu marido me escreveu extensamente sobre seu trabalho aqui. Os casos que tratou, as vidas que salvou, as inovações que implementou. Só faço o que posso, Maria disse modestamente. O que você faz? A doutora Helena interveio. É medicina real e eficaz. E seu marido nos mostrou os registros meticulosos que você mantém de cada caso. São de qualidade universitária. Maria olhou para Carlos. Você guardou registros? Tu guardaste os registros. Ele corrigiu sorrindo. Eu só os organizei. Cada vida que salvaste, cada procedimento que realizaste. O que estamos propondo, disse o Dr. Silva, é que você venha estudar conosco em São Paulo, não como iniciante, mas como candidata a um exame especial que reconheceria sua experiência prática e te concederia certificação médica oficial. O silêncio foi total. Maria sentia como se o mundo tivesse parado. Isso é possível? Ela sussurrou. Para alguém com sua experiência demonstrada, sim, disse a doutora Helena. Especialmente com o respaldo que seu marido forneceu. Ele contatou todos os pacientes que você tratou, reuniu depoimentos, documentou seus sucessos. Ela se inclinou para frente. Você tem um histórico médico que rivalizaria com qualquer graduado. Maria se virou para Carlos com lágrimas nos olhos. Você fez tudo isso? Por quê? Porque mereces reconhecimento pelo que és. Ele disse simplesmente. Uma médica brilhante que salvou dezenas de vidas. Mereces o título que acompanha essa realidade. Mas isso significaria deixar a fazenda, deixar as pessoas daqui, apenas por 6 meses, o Dr. Silva explicou. E então voltarias não só como curandeira local, mas como médica certificada. Imagina o bem que poderias fazer. E eu iria contigo, claro. Carlos disse imediatamente. A fazenda pode ser administrada pelo capataz por alguns meses. Esta é tua oportunidade. Nossa oportunidade. 6 meses depois, a doutora Maria Valente voltou à Fazenda Monte Verde com um diploma oficial de medicina e uma clínica móvel financiada pelo marido. Mas mais importante, ela voltou com a certeza absoluta de que tinha encontrado não só o amor, mas seu verdadeiro lugar no mundo. A primeira paciente que ela atendeu na nova clínica foi uma jovem de 19 anos, vendida pelo tio para saldar dívidas. Maria olhou para ela, cabelo emaranhado, roupa suja, olhos cheios de medo e resignação. E se viu 2 anos atrás. Mas desta vez, ela sabia exatamente o que fazer. Como você se chama? Maria perguntou gentilmente. Júlia, a menina sussurrou. Júlia, Maria repetiu pegando as mãos dela. Bem-vinda à Fazenda Monte Verde. Aqui você será tratada com o respeito e dignidade que merece.
E enquanto começava a cuidar de outra alma ferida, Maria entendeu que sua própria transformação tinha se completado, não quando se tornou médica, mas quando se tornou capaz de oferecer a outras o que ela havia recebido, a oportunidade de descobrir que eram muito mais do que suas circunstâncias sugerem. No jardim, Carlos observava a esposa trabalhar e sorria. Ele tinha sido parte de algo muito maior que um simples casamento. Tinha sido parte da criação de um lugar onde milagres aconteciam todos os dias. Não através de magia, mas através da simples e revolucionária ideia de que todo ser humano merece ser tratado como realeza. E talvez, pensou ele observando Maria pentear gentilmente o cabelo emaranhado de Júlia. Era exatamente assim que os verdadeiros milagres aconteciam. Não com grandes gestos dramáticos, mas com pequenos atos de amor repetidos dia após dia, transformando o mundo em uma alma de cada vez. Porque no final, a história de Maria não era sobre ser vendida. Era sobre ser vista, ser valorizada, ser amada. E sobre descobrir que, às vezes, as circunstâncias mais improváveis podem plantar as sementes do amor mais verdadeiro. O ciclo continuava. Amor gerando amor. Cura gerando cura. Esperança gerando esperança. E em algum lugar, numa pequena fazenda no interior de São Paulo, duas pessoas que o mundo disse que não deviam ficar juntas estavam provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras. E chegamos ao fim de mais um conto. Se você gostou da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.